Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um ponto de encontro. Hoje dedicado ao tema da qualidade do ar e todas as derivadas que daí podemos tirar, não só do ar, mas do ruído, portanto, uma medição de ruído e também de tráfego, portanto, são três funcionalidades impecáveis. E temos hoje aqui o Jorge Ferreira, que é um dos fundadores da empresa CART, que é também o nome do sistema que nós vamos ouvir hoje o Jorge falar connosco. O Jorge é engenheiro eletrotécnico, é também elevado a experiência na área dos sistemas de informação e também sócio-fundador da Quântico, que, para além de se focar em IT, tem depois todas as outras derivadas, nomeadamente na área da saúde, algo que se liga muito aqui com a qualidade do ar. Não vou-me alargar, como sempre, vou dar aqui a palavra ao Jorge, agradecer muito a sua presença. Nós vamos ter uma apresentação de cerca de 40 minutos e depois vamos ter um pequeno debate. Olá, boa tarde. Estão-me a ouvir bem? Sim. Muito bem. Boa tarde, obrigado por terem vindo. O meu nome é Jorge Ferreira e se calhar quero começar por dizer exatamente que a minha formação é de Engenharia Eletrotécnica. Mas para este projeto do CART tive a felicidade de juntar-me a engenheiros do ambiente que me ajudaram e formámos uma equipa, que foi essa equipa que acabou por ajudar o projeto a chegar ao ponto que neste momento ele chegou. Eu ia começar exatamente por falar sobre as motivações do CART e depois falar sobre a solução e mais à frente falar sobre alguns aspectos da aplicação desta solução. Estas motivações que vos vou falar foram algo que eu fui descobrindo ao longo do tempo. No início, quando começámos o projeto, foi há cerca de 3 anos e foi um projeto que começou também em colaboração com algumas empresas do grupo ISQ, nomeadamente a Sondar Lab, que ajudaram na certificação deste produto. Eu não tinha bem noção, e para ser muito franco, não tinha bem noção dos impactos que as condições ambientais e a qualidade do ar têm na saúde e no nosso modo de vida. Fui descobrir ao longo destes 3 anos e fiquei realmente muito surpreendido porque eu acho que a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia do efeito que estas coisas têm na nossa vida. E por isso é que eu comecei por aqui. E realmente, se consultarmos o relatório da Organização Mundial de Saúde, 23% das mortes a nível global são normalmente atribuídas, direto ou indiretamente, a condições ligadas ao ambiente. Obviamente não estamos aqui a falar apenas de qualidade do ar, estamos a falar também, obviamente, de saneamento, estamos a falar de água, etc. Mas tem tudo a ver com condições ambientais e que representa 12,6 milhões de mortes por ano. Isto não é um problema só dos países do terceiro mundo, ou países em vias de desenvolvimento. É um problema da Europa. Só na Europa estão estimados que são 1,4 milhões por ano de mortes que estão ligadas a condições ambientais. E estamos a falar de mortes, que tipo de mortes? Estamos a falar, estas são as 5 principais causas apontadas pela Organização Mundial de Saúde, onde vemos que 4 delas estão diretamente ligadas a doenças não transmissíveis. Ou seja, em primeiro lugar aparecem os acidentes vasculares cerebrais, aparece a doença isquémica do coração, aparece em quarto lugar cancros e em quinto doenças respiratórias crónicas. Ou seja, há uma porcentagem muito significativa delas que afetam diretamente a saúde. Depois temos ali em terceiro lugar lesões involuntárias que têm a ver mais com efeitos indiretos. O que é que isto tem a ver com qualidade do ar, daqueles ambientais? Quais delas é que estão mesmo relacionadas com qualidade do ar? Se formos apenas olhar para o primeiro, que é o stroke, 42% de todas as mortes que ocorrem por acidente vascular cerebral estão relacionadas com ambiente. Mas se detalharmos essa parcela dos 42%, podemos ver que 25%, eu peço desculpa se não se virem muito bem, mas 25% estão diretamente relacionadas com a qualidade do ar exterior.
e 26% com qualidade do ar interior, ou seja, metade daquelas estão diretamente relacionadas com a qualidade do ar, que é muito superior, se repararmos, a fumadores passivos, 4%, e efeitos metais pesados, neste caso de chumbo, que são apenas 5%, portanto, 42%. Portanto, a qualidade do ar exterior tem realmente um impacto significativo. E quem são as pessoas mais afetadas? Tipicamente, obviamente, são dos países com rendimentos mais baixos ou rendimentos médios, mas as pessoas, tanto nestes países como nos outros, que mais afetadas são as pessoas mais idosas, faixa etária entre os 50 e os 75 anos é das mais afetadas, e sobretudo crianças, 1,7 milhões de crianças com idade menores a 5 anos, isto por causas que têm coisa a ver com doenças respiratórias ou ligadas ao sistema respiratório. Se pensarmos nos efeitos económicos, a OCDE mediu que em 2015 foram gastos cerca em investimento que as pessoas estão dispostas a pagar para diminuir ou para melhorar a qualidade de vida em função de doenças provocadas pela poluição atmosférica, foram gastos 3 trilhões de dólares, só em 2015. E projeta-se que este valor seja multiplicado pelo menos por 6 em 2060. Destes, o que é dedicado ao bem-estar, ou seja, diminuir dor e sofrimento derivados de doenças relacionadas com a poluição atmosférica, neste momento, em 2015, são dados de 2015 da OCDE, foram gastos 300 bilhões de dólares e estima-se que pode chegar a 2,2 trilhões de dólares em 2060. Ou seja, nos próximos 40 anos, estes valores podem aumentar significativamente. E que custos é que estão aqui incorporados? Obviamente que aqui há custos de mercado e custos que não são de mercado. Ao fim e ao cabo, os custos que não são de mercado são a mortalidade, porque as pessoas, obviamente, depois de falecerem, não vão poder trabalhar, isto é mais ou menos óbvio, mas também por inaptidão para o trabalho, ou seja, as pessoas que, ou por doença, ou porque têm aquele tipo de pessoas da família com doença, como por exemplo os filhos, ou enfim, pais, avós, etc., não vão poder ir trabalhar. Por outro lado, há também custos aqui diretos, ou custos de mercado, que têm a ver, por exemplo, no caso da agricultura, têm a ver com os efeitos que esses poluentes têm nas culturas e que diminuem a sua produção, ou então custos indiretos, que é, por exemplo, o facto de terem que adaptar ou terem que criar algum tipo de infraestrutura para se proteger desses efeitos atmosféricos. E, portanto, aí são custos indiretos. Mas para dizer que há uma quantidade de custos que estão aqui previstos pela OCDE, que já neste momento já existem e que podem aumentar significativamente nos próximos 40 anos, que têm a ver diretamente com a poluição atmosférica. Aqui não estamos a falar do ambiente em geral, estamos a falar só da poluição atmosférica. A OCDE também prevê a evolução de alguns dos poluentes. Neste caso, se considerarmos que em 2015 estes poluentes tinham o valor 1, só para termos uma referência, a verdade é que o que se prevê é que haja aumento, principalmente dos óxidos de azoto, que pode ir a quase 80% de aumento até 2060, e os outros poluentes também têm alguma evolução, tirando um ou outro, mas o que se projeta é que, mesmo com as medidas que estão a ser tomadas atualmente, a tendência atual será evoluir neste sentido e, portanto, um aumento significativo destes poluentes. E, portanto, daí as projeções de agravamento dos fatores económicos de doença. Eu não vos vou começar muito mais com estes números, são mais alguns que é para Em termos de saúde só relacionada com a poluição atmosférica, temos também uma evolução de dados desde 2010 a 2060 que multiplicam praticamente por 3. Ou seja, podemos ver aqui o caso das bronquites crónicas em adultos e bronquites de crianças de 6 aos 12 anos, é um aumento significativo, cerca de 3 vezes, projeção para 2060. E aqui muito importante, porque afeta diretamente a economia também, os dias de trabalhos perdidos, atividade condicionada ou atividade restrita, que também se prevê que aumentem significativamente nos próximos 40 a 50 anos. Em termos, falta aqui uma legenda, mas está lá em cima. Em termos de produto interno bruto global, prevê-se que o impacto na economia seja, apesar do crescimento de alguns países desenvolvidos que estão a ter neste momento, mesmo assim venha a criar um impacto, portanto, no grupo, no gross domestic product, de diminuição de cerca de 1% total na economia. Portanto, há uma afetação direta no dinheiro que os países geram, na riqueza que os países geram.
E isto tem a ver com custos diretos, por um lado, e custos indiretos, que é a parcela que faz agravar mais esta diferenciação. Muito bem. Então, aqui só para terminar, só mostrar um bocadinho qual é o custo, neste momento, por capita, em 2010, que cada grupo destes países tem em relação a doenças provocadas por poluição atmosférica e dias restritos de atividade. Portanto, isto mostra-nos um bocadinho qual é a importância que neste momento tem olharmos para os efeitos da poluição atmosférica e do ambiente. Muito bem. Então, só para dar um exemplo de alguns poluentes, os efeitos que eles podem ter na saúde e as suas origens, não vou falar de todos, obviamente, vou falar aqui só de alguns. Temos a questão das partículas, a matéria particular, que é um dos poluentes que afeta mais as pessoas. E em Portugal tem um significado bastante grande, uma vez que nós somos o país da Europa que está mais exposto às areias do Norte da África e acaba por elevar muito o nosso número de partículas. E, eventualmente, quando há uma grande concentração de incêndios, como aconteceu este ano, também pode haver um aumento significativo. E estamos a falar de componentes que são misturas de sulfatos, nitratos, amoníaco, cloreto de sódio, carvão negro, poeiras minerais, água, portanto, sólidos e líquidos, e que têm diâmetros menor ou igual a 10 microns. Efeitos na saúde, doenças respiratórias, câncer do pulmão, aumento da mortalidade e morbilidade. Temos também outro que vale a pena falar, que é o ozono, obviamente não confundir com a camada do ozono, estamos a falar do ozono a ground level, aquele que nós estamos a respirar. É um dos poluentes que tem causado maior preocupação na Europa, está muito associado ao smog, e resulta da reação da luz ultravioleta com os óxidos de azoto e com os VOCs. Obviamente, nos dias que houver, onde há mais intensidade luminosa, onde há mais raios ultravioletas, a produção do ozono pode aumentar e, portanto, é maior normalmente no verão do que no inverno. Provoca problemas de respiração, asma, insuficiência pulmonar, doenças pulmonares e doenças do coração. Portanto, tudo muito a ver com o sistema respiratório e coração. Dióxido de azoto, aquecimentos, geradores, motores. É um gás tóxico de concentrações pontuais superiores a 200 microgramas por metro cúbico. Eu ali esqueci-me de referir ainda há pouco, mas ali estão as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Não são as recomendadas pelas nossas diretivas, são as da Organização Mundial de Saúde, são mais restritivas. E quais são os valores médios, máximos, que devemos obter, neste caso, 40 microgramas média anual e 200 microgramas média de uma hora. E daí é importante nós medirmos isto e irmos dividindo por médias horárias e médias, já podemos ver nos casos, octo-horárias ou médias anuais. Mais uma vez, efeitos na saúde, perdão. Bronquite asmática e insuficiência pulmonar. SO2, este é um gás que tem tendência, pensamos nós, pelo menos nos países desenvolvidos, a diminuir a sua concentração, uma vez que cada vez mais temos menos enxofre contido nos nossos combustíveis, mas de qualquer forma está relacionado com aquecimentos, geradores, motores de veículos e embarcações, se bem que nós recentemente tivemos, pelo menos há 2 anos, tivemos um caso em Setúbal, onde houve uma grande libertação de SO2, e mais uma vez, devido ao facto de nós não termos uma rede densa de monitorização de qualidade do ar, se calhar não conseguimos perceber exatamente logo à primeira por onde é que estas nuvens passearam, digamos assim, e agora recentemente penso que existe um fogo que já está a queimar já há umas 3 semanas, pelo menos, numas minas que está a provocar também alguma libertação de SO2. Portanto, são coisas mais pontuais e deixou de ser ser um gás tão recorrente como acontece com os outros anteriores que já mencionei. E para os gás temos o ruído, que é algo que ainda não tínhamos falado, mas o ruído também é uma preocupação. O ruído é o som não desejado, é a propagação do ruído com impacto negativo na atividade humana e vida animal, é provocado por uma atividade que acontece nas cidades, pelos transportes, pelas pessoas a falar, pelos motores, etc. Mas que tem realmente um efeito bastante grande na saúde. Nomeadamente pode provocar surdez, ou pode provocar pelo menos uma incapacidade auditiva. Efeitos psicológicos como aborrecimento, sentimentos, desagrado, desconforto, insatisfação. Imagina-se viver num bairro onde as pessoas estão todas afetadas pelo som. Vamos ter os vizinhos complicados e provavelmente andamos ali em conflitos quase diariamente.
Stress, está provado também que nas crianças provoca um aumento de tensão e, portanto, tem efeitos cardiovasculares nas crianças, efeitos sobre os fetos durante a gravidez, absentismo devido a acidentes e enjoos, distúrbios do sono e, obviamente, efeitos na performance no trabalho e nos estudos nas comunidades que estão sujeitas a um nível muito elevado de risco. Muito bem, então, e o que é que neste momento nós temos? O que é que está a ser feito? Antes disso, só, eu sei que este slide tem muito texto, etc., mas são apenas alguns, digamos aqui, um mini glossário que as pessoas que estão no projeto acharam que era importante eu colocar nesta apresentação só para sabermos do que estamos a falar. Mas tem a ver exatamente o que é que são medições indicativas, vou falar nelas mais daqui a pouco. O que é o limiar inferior, superior da avaliação, o limiar inferior da avaliação, porque vai ser importante depois quando eu falar na calibração do nosso equipamento e a forma como ele foi testado. Então, o que é que está a ser feito? Existe atualmente uma rede nacional de qualidade do ar que tem várias estações espalhadas pelo país, mas a verdade é que estas estações estão em poucos locais, obviamente, porque devido ao seu custo não podem estar em todo lado. É uma baixa densidade, especialmente baixa densidade fora de Lisboa e Porto, portanto, estão muito concentradas nessas zonas urbanas, e nem todos os poluentes estão a ser medidos em todas as estações. Eu estou aqui apenas dois exemplos, como dois que tirei um bocadinho locais, o monóxido de carbono e o ozono, e podem ver que, por exemplo, no ozono há muito mais estações a medir o ozono do que o monóxido de carbono, mas a verdade é que podem ver, isto são dados do site da APA, podem ver perfeitamente de que a densidade é realmente muito baixa e, portanto, o país não está tudo bem, nem poderia estar. E isto porquê? Porque estas estações têm um tamanho muito grande, são de grande dimensão, têm um investimento inicial elevado, têm elevada manutenção, têm um impacto na paisagem, são grandes, são pouco discretas, atraem atenção e podem atrair também vandalismo. E para uma área total do nosso país estamos a falar de cerca de uma estação por cada 1.800 km². Bem, isto não é bem verdade porque realmente elas estão mais densas nas zonas urbanas, portanto não podemos simplesmente dividir pelo país todo, mas a verdade é que há cerca de 80 estações, são dados que eu tenho, não sei se estão atualizados, há cerca de 80 estações de qualidade do ar. Acho que o principal aqui é dizer que pensamos que é ineficaz na comunicação e informação aos cidadãos, municípios e empresas, ou seja, os dados que estão a ser produzidos atualmente não serão suficientes para os objetivos que nós gostaríamos de atingir. Há outras soluções. Há até grupos de cidadãos que já se organizaram, compraram sensores de baixo custo, que ligam a Arduinos ou a Raspberry Pis e conseguem fazer algumas medições, mas o que nós descobrimos nestes projetos é que a maioria deles medem saturações, não medem concentrações. Têm incertezas muito elevadas ou desconhecidas, que às vezes é o mais grave, porque a incerteza é realmente desconhecida. Se colocarmos dois aparelhos a medir no mesmo local, vemos que existe uma disparidade enorme entre os dois aparelhos. E, portanto, não produzem dados comparáveis e não substituem estações de referência nem cumprem os objetivos da qualidade de dados. E, portanto, nós achamos que estes realmente não eram a solução. Portanto, era preciso arranjar uma alternativa. O que é que nós propomos? Criar uma rede densa em complemento de intervalo entre as estações, ou seja, criar uma rede que seja suficientemente densa para conseguir ter uma grelha de medição da qualidade do ar baseado num conjunto de gases, mas que começa também o ruído e depois já falamos mais à frente da questão do tempo. Eu aproveitava só para vos mostrar, porque aqui se calhar não tem muita noção, mas o aparelho é este. Estamos a falar desta dimensão, onde aqui podem verificar as entradas dos sensores. Este, por exemplo, tem 6 sensores, aqui é para recolher as partículas e que, no caso das partículas, mede, penso que está correto, mede o PM05, PM07, PM1, PM2,5 e PM10. Aqui a minha parte da argumentação foca-se essencialmente no PM2,5 e PM10. A verdade é que consegue também identificar as partículas que são mais pequenas. Isto porque todas aquelas que estão ali são aquelas que têm mais influência na saúde das pessoas. Aqui alguns, eu sei que está muito pequenino, se calhar não se vê muito bem, mas só para vos dar alguma ideia. Portanto, no fundo aqui isto tem um computador diferente, de todos os efeitos, tem uma board, que foi desenvolvida por nós.
mede aqueles gases e aqueles parâmetros, também mede, além dos gases, mede temperatura, umidade, mede o ruído. Os sensores que estão a ser usados neste momento são sensores eletroquímicos. No caso das partículas é um sensor óptico, daí é diferente, portanto não necessita tanto de calibração. E neste momento nós já temos estas caixas equipadas com comunicação por GSM, por rede normal, por LAN, por Wi-Fi, RS232 e por LoRa. Todas estas não estão todas na mesma caixa, mas consoante os cenários podem ter qualquer um dos modos de comunicação, uma vez que o modo de comunicações é à parte. Pode ser alimentada com painel solar, o que acaba por lhe dar uma autonomia muito grande e uma facilidade de colocação em qualquer ponto, sem ser necessidade de estar a pedir comunicações ou estar a pedir um ponto de energia. E também tem armazenamento interno, que é quase 1 TB, portanto, mesmo que não tenha comunicação, ele está a comunicar online sempre, mas mesmo que não tenha comunicação, pode ir armazenando, se falhar as comunicações e depois acaba por despejar os dados quando a comunicação regressa. Muito bem, qual foi o nosso principal objetivo? Foi ter uma solução em que nós conhecêssemos a incerteza que estava associada às nossas medições. Isto, obviamente, para conseguir estar de acordo com o Decreto-Lei 47 de 2017. Na altura, quando começamos a fazer os testes, ainda não havia o 47 de 2017, nós começamos isto há cerca de 3 anos, mas, entretanto, as alterações também foram mais nos valores limites, portanto, não houve alterações significativas noutras áreas, e, portanto, foram feitos testes com os nossos parceiros da Sondar e da Sondar Lab, que durante 3 meses tivemos os nossos sensores colocados com uma estação de referência e fomos fazendo medições comparativas em paralelo para conseguir perceber exatamente quais eram as certezas que estavam associadas aos nossos leitores. Metodologia utilizada. Portanto, fizemos a avaliação do tempo de resposta, calibração dos sensores e avaliação do desvio de linearidade, cálculo limite de quantificação. Foi utilizado um procedimento de validação dos pares de valores, portanto, os pares que eram da estação de referência e do CART, que visa verificar o cumprimento dos objetivos de qualidade dos dados obtidos pelos sensores. De acordo com a diretiva, as incertezas de banda relativa permitidas são de 50% para o PM10, 30% para o ozono, 25% para CO, NO e NO2, em todos os casos na zona respectiva do valor limite. Não há desvios a reportar. Portanto, isto foram dados tirados do relatório final que obtivemos, que eu tenho aqui uma imagem dele, inclusive, em que podem verificar ali que está no relatório, o azul é o, vou só verificar, eu penso que o azul é o de referência, o vermelho é o nosso sensor, exatamente, portanto, no caso de cima foi o teste com CO, de baixo foi com NO2, e todos os sensores deram, na zona do valor limite, valores de incertezas expandidas inferiores às definidas na altura do Decreto-Lei 102/2010 para medições indicativas. Portanto, na altura ficamos muito contentes porque realmente tínhamos algo que estava a medir muito próximo das estações de referência e que se enquadra no Decreto-Lei perfeitamente naquilo que são as medições indicativas. Estes dados vão para um portal, pode ser via web ou então pode ser também via uma API para quem tem aplicações onde pretende integrar esses dados. E podemos verificar, o acesso ao portal, verificar onde as caixas estão localizadas, rapidamente verificar os valores instantâneos e depois ter gráficos que têm a ver com, por exemplo, os valores da última hora, valores instantâneos, depois médias horárias, médias de 10 minutos, médias octo-horárias, de 24 horas, de uma semana. Nós podemos definir as médias que quisermos, porque havendo alteração das médias recomendadas por intervalo de tempo, podemos sempre adaptar e verificar exatamente o que é que está a acontecer nesse intervalo de tempo. Só aqui, sem querer desviar muito do assunto, mas aquele gráfico está ali é um gráfico real. Aconteceu numa caixa de testes que nós tínhamos no nosso escritório, que era ali na rua 5 de Outubro, na Avenida 5 de Outubro, perdão. E não estava a ground level, porque nós tínhamos o escritório no quinto andar e pusemos lá o sensor, e todos os dias aquela curva acontecia, todos os dias. Aquela curva de NO2. E durante algum tempo andávamos intrigados para tentar perceber porque é que todos os dias, à mesma hora, incluindo fins de semana, acontecia aquela curva. E havia várias teorias. Eram os aviões que passavam por cima, era algum caminhão que ia ali àquela hora fazer entregas, enfim, toda a gente tinha uma teoria para aquilo e andámos a fazer apostas. Havia quem quisesse pôr até câmaras na janela para perceber o que é que se passava naquele momento
para tentarmos descobrir. E o que está ali é que, exatamente por cima do sítio onde estava colocado o kart, há uma garagem. E essa garagem, todos os dias, à mesma hora, liga aos ventiladores para expelir os gases que estão no seu interior. Todos os dias, à mesma hora. E por isso, todos os dias, à mesma hora, nós temos aquela curva. E não é aquela curva, eu sei que daí não se vê muito bem, mas estamos a falar de uma curva que dura até 4 horas. Portanto, desde que eles começam a expelir, ele sobe, porque ele vai subir até ao quinto andar, nós apanhamos, vai para valores muito críticos, e depois começa a descer, quando eles desligam finalmente os motores, até ficar a níveis que são perfeitamente níveis aceitáveis. Portanto, isto para dizer o seguinte, que às vezes estamos a medir em pontos muito específicos, onde estão colocadas as estações, muitas vezes não nos dá aquilo que acontece a um determinado nível da rua, onde as pessoas realmente estão a circular. O que é que também diferencia o kart de outros processos? Só para falar aqui algumas questões. O facto de realmente a informação estar sempre online e, portanto, a informação que está a ser transmitida é transmitida de minuto a minuto, depois são calculadas as médias, obviamente, mas eu posso aceder a qualquer momento a qualquer uma das caixas e verificar o que está a passar. Estamos a criar um benchmark também para poder ter uma forma de comparar as diferentes cidades e, sobretudo, perceber se uma determinada medida que é implementada, se realmente essa medida teve efeitos. Ou seja, como eu passo a ter um histórico, eu consigo perceber exatamente como era antes da implementação da medida e depois o que é que se passou a seguir à implementação dessa medida. E perceber se realmente se uma determinada mudança de comportamento ou uma determinada regra foi introduzida, se realmente ela produziu efeitos. Isto vai estar aqui só para mostrar que nós temos... há aqui, ainda há pouco falei que Portugal tem problemas particulares com as partículas e daí, por alguns parceiros nossos nos terem pedido, nós fizemos um produto que só mede partículas. Mede partículas ou temperatura e umidade, não mede mais nada, portanto não mede os outros gases. A grande vantagem é que é muito mais reduzido, portanto estamos a falar de algo que é disto também, é do tamanho de um rato mais ou menos, e portanto tornou-se muito mais compacto e portanto também é mais fácil de instalar. Que é o que nós chamamos do kart PMX e portanto a única diferença entre o kart PMX e o kart box é que este realmente só tem o sensor de partículas. Outra das coisas que nos pareceu bastante útil começar a medir, e já temos alguns pilotos instalados, é a medição do tráfego. A medição do tráfego é feita com este aparelho, portanto é um aparelho que depois também transmite para o nosso portal, mas é um aparelho à parte, portanto, porque até porque a sua localização não pode ser igual à localização de uma Kartbox, eu vou buscar ali também. Depois trouxe tudo. Para terem uma noção da dimensão. Ele faz a medição por efeito Doppler, consegue medir até 8 faixas de rodagem em simultâneo. Não é por ótica, portanto a câmara que está aqui serve apenas para calibração e para verificar se está a funcionar como deve ser. Mas este radar consegue calcular, fazer a contagem dos veículos, fazer a classificação por classe e verificar a sua velocidade. E, portanto, daí também tirar estatísticas sobre as velocidades. Aqui podem ver um bocadinho o interior, só para ver quanto é que eu vou lá dentro. Isto é a imagem da câmara. Este radar, este específico que eu estou a mostrar aqui, está instalado no eixo norte-sul, ali na saída Partilheiras. E, portanto, o que a câmara está a ver, portanto, ele está perpendicular aqui à faixa de rodagem, e, portanto, o que ele faz, por efeito Doppler, o radar está a fazer contagens de veículos, portanto, a câmara não identifica absolutamente nada nos veículos, simplesmente é para calibrarmos para ver que ele está no sítio certo, se está a funcionar, etc. E realmente aquilo que nós podemos ver também é depois podemos ver em tempo real, isto também foi tirado do sistema, podemos então ver a contagem de veículos, ver as velocidades médias e verificar a sua classe através da identificação do seu comprimento. Ele consegue calcular exatamente o comprimento de cada veículo.
Obviamente que isto assim pode ser muito chique estarmos a ver, mas não nos diz muito. O que nos diz muito é depois tirarmos aqui alguns dados adicionais. E, por exemplo, aqui são dados, que são os volumes, 7 dias, portanto conseguem perceber claramente que há um movimento